Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet para finalizar aqui uma discussão, né, que eu tinha começado no mês passado sobre o desarmamento, tá? E eu tinha feito vários vídeos adendo e eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo mais curtinho, mais sintético, só para as conclusões finais, né, que foram levantadas de toda essa discussão. Óbvio, nesse vídeo aqui eu não vou repetir todos os argumentos, eu vou repetir alguns de maneira sintética. Se vocês acharem que está incompleto, óbvio, é porque está lá, sei lá, quase 3 horas de vídeo que eu fiz sobre desarmamento. Eu acho que deu quase 3 horas, né, somando todos os vídeos lá. Eu não olhei lá, mas deve ter dado um tempo parecido com esse, tá? Então, para evitar vocês de terem que ficar vendo sempre milhares de horas, tá? Caso vocês não tenham tempo, não tenham paciência, aqui fica um resumo mais sintético. Eu vou tentar ser o mais telegráfico possível, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, liberar ou proibir armas não faz diminuir ou aumentar a violência. A violência varia de acordo com inúmeros fatores, mas a maior ou menor restrição ao posse de armas não é um desses fatores, ou pelo menos não é o mais relevante e, na verdade, ele é quase irrelevante. Os exemplos que foram dados como Chicago, Austrália e o próprio Brasil mostraram que as tendências se mantiveram, né, depois de algum tempo. A curto prazo você teve uma pequena mudança, a longo prazo elas voltaram para a tendência anterior à alteração da lei, né, seja para liberar, seja para proibir. No caso do Brasil demorou um pouco mais para crescer com a velocidade que crescia antes da mudança da lei, porque tiveram outros fatores associados, né, outras variáveis associadas à mudança da lei, que podem ter feito a diferença aí por mais um tempinho. Mas de qualquer jeito também o Brasil não é exceção. Ou seja, é uma medida eficiente? É, mas só que ela é só eficiente nos primeiros anos. Ela é paliativa. Isso ficou absurdamente evidenciado, inclusive naquele estudo que muitas pessoas me mandaram, que era feito por 2 criminalistas, né, um do Canadá e um dos Estados Unidos, que publicaram numa revista gerenciada por alunos da Faculdade de Direito de Harvard. 2. Gun-free zones sempre existirão. Nenhum estado no mundo permite o uso indiscriminado de armas em qualquer tipo de lugar ou qualquer tipo de arma. Mesmo nos Estados Unidos, onde a legislação é, no geral, mais permissiva que os outros países, apesar de variar muito de estado para estado, você tem restrições para o uso de armas em determinados lugares, e isso independe do estado, e determinado tipo de armamento que você não pode ter. Por exemplo, tem armas que são exclusivas do exército. Ou seja, mesmo que você tenha a legislação mais branda possível, você sempre vai ter alguma gun-free zone, ou seja, alguma área em que não é permitido entrar armado. Pelo menos não se você não for um dos funcionários que trabalham no local. Então, notadamente, podemos citar escolas, casas de show, estádios de esportes, né, depende de quais sejam, ou em qualquer lugar, por exemplo, que sejam vendidas bebidas alcoólicas ou entorpecentes legalizados. Então, por exemplo, dizer que atentados como os que aconteceram na França ou nos Estados Unidos são culpa das gun-free zones é um fato. Só que não teria o que ser feito. Nesses lugares, a legislação não vai mudar, porque não tem que ter arma mesmo lá. O que você pode pensar é se a equipe de vigilância, de segurança do lugar não poderia ter um treinamento melhor, não poderia andar talvez com um armamento um pouco mais pesado, se é que tinha armamento, entendeu? Agora o público mesmo, a galera que estava ali frequentando, não tem que ter arma. Não é nem um pouco lógico e muito menos prudente. Você já pensou um clássico do futebol brasileiro com todo mundo armado? Que lindo que ia ser. Nossa, eu não quero nem imaginar. Então as gun-free zones sempre vão existir independente da legislação que esteja vigente, seja ela mais branda, seja ela mais severa. O que você precisa pensar é em como impedir que ataques aconteçam nesses lugares, exatamente porque eles são mais visados, então é preciso ter uma fiscalização maior, mas não é por isso que a gente tem que deixar todo mundo entrar armado ali dentro, porque isso seria uma loucura. 3. Liberdade individual é argumento até a página 2. Na minha opinião, pessoal, o Estado, como entidade, deve interferir o mínimo possível nas liberdades individuais das pessoas. Ponto. Porém, o mas porém, que sempre vem depois, que é sempre terrível, tem alguns casos muito peculiares em que você não tem como ficar só olhando, né, as pessoas exercerem sua liberdade, porque elas podem estar prejudicando outras pessoas, e isso é maléfico para a comunidade como um todo. Então, por exemplo, se as pessoas estão se matando com racha de carro, né, numa determinada avenida em que a sinalização é mal feita e que o limite de velocidade ou não existe ou ele é muito alto, isso prejudica o espaço das pessoas. A minha liberdade, por exemplo, está sendo tolhida, está sendo limitada a partir do momento que eu sou atropelado por um maluco desses e eu fico aleijado ou morro. Então é papel do Estado, sim, limitar a velocidade máxima nessas vias, estabelecer multas para quem ultrapassa esse limite de velocidade e, obviamente, fazer uma sinalização bem feita daquela avenida para que menos pessoas sofram acidentes ali. Ou seja, o Estado deve, sim, limitar algumas liberdades para o bem comum. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto, no entanto,
apenas, única e exclusivamente se houver uma evidência muito forte de que esta liberdade está realmente prejudicando o espaço coletivo. Que limitar esta liberdade vai efetivamente, comprovadamente, controlar ou contornar um determinado tipo de problema público. Claro, às vezes você não tem como saber porque nunca foi feito isso antes, mas caso seja uma medida já previamente estabelecida, você precisa ter uma confirmação de que isso daí funciona. Caso contrário, qualquer tipo de restrição de liberdade passa a ser arbitrária, e aí eu sou contra. Como a gente já falou no item 1, o primeiro, lá no começo do vídeo, aumentar ou diminuir a restrição do porte de armas pela população não é eficiente no controle da violência urbana ou rural, enfim, no geral, né, violência civil, faz efeito apenas nos primeiros anos, então eu não vejo motivo de por que fazer uma restrição como ela está sendo feita hoje, uma vez que a violência continua crescendo desenfreadamente, independente da proibição ou não. Mas é sempre bom lembrar que aquela evidência que eu falei no item 1, ela serve tanto para um lado quanto para o outro. Se você diminuir as restrições ao posse e aporte de armas para a população civil, isso também não deve reduzir a violência como um todo. Talvez reduza no comecinho, mas no geral não vai reduzir a violência, porque não há nenhuma evidência disso em nenhum dos países em que essas medidas foram adotadas. Ou seja, o mais provável é que se você diminuir as restrições ao posse de arma que existem hoje, talvez a violência dê uma parada de crescer por 1 ou 2 anos e depois ela vai voltar a crescer na mesma velocidade que crescia. 4. Desarmamento não tem a ver com facilitar a subida de ditaduras. Se você for pegar no mundo inteiro, não existe nenhuma correlação entre o desarmamento da população e a subida de uma ditadura no poder. Existe talvez uma pequena correlação entre a manutenção de uma determinada ditadura no poder, mas não com a subida dela ou com a troca de poder. Isso não é evidenciado nos países ao redor do mundo. Como lembrou muito bem o meu amigo Felipe do canal Xadrez Verbal, que também fez um vídeo sobre o assunto, isso tem muito mais a ver com a cultura local do país do que com um padrão mundial. Por exemplo, países do leste asiático usualmente enxergam armas como desonras, armas de fogo como uma desonra, como uma covardia, enfim, etc. Então, ao mesmo tempo que países ditatoriais como a Coreia do Norte e a China têm uma proibição muito severa de armas, países democráticos e inclusive bastante livres economicamente, como a Coreia do Sul e o Japão, também possuem o mesmo tipo de restrição, tão severas quanto ao porte de armas. Em comparações, países árabes possuem uma cultura armamentista muito mais forte, e boa parte desses países vive em ditaduras terríveis. Um exemplo clássico é o Bahrein, que vive numa ditadura muito severa, em que toda a população é fortemente armada e mesmo assim em 2011 teve uma revolução lá no Bahrein que foi fortemente reprimida pelos agentes do Estado. Ou seja, a população armada não fez diferença alguma. O Iraque, mesmo com a população fortemente armada, nunca tentou nenhum tipo de rebelião, por exemplo, para depor o ditador Saddam Hussein. E quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, essa população fortemente armada também não fez diferença nenhuma, porque foi inclusive uma tomada razoavelmente simples, né, dos Estados Unidos. Eles tomaram o Iraque em razoavelmente pouco tempo. Se existe algum tipo de padrão que a gente possa enumerar com relação a essa questão das ditaduras, é no que diz respeito à aceitação da população a tal regime ditatorial, ou sei lá, absolutista, o que quer que seja. O exemplo que foi dado na minha série de vídeos foi a própria Venezuela, que apesar de não ser uma ditadura estrito sensu, ela possui muitos elementos ditatoriais no seu governo atual. Na Venezuela é o mesmo partido, né, primeiro com Hugo Chávez, depois com Nicolás Maduro, que domina lá o país há pelo menos 16 anos, se não me engano. Mas foi só quando a popularidade do governo começou a cair e o pessoal começou a não ficar muito feliz com o que estava acontecendo, aí sim é que teve uma restrição do porte de arma da população. E isso foi, sei lá, 2 anos atrás. Ou seja, tem mais a ver com a aceitação das pessoas ao governo autoritário do que a existência do governo autoritário em si. Um outro exemplo que a gente pode dar também é a Líbia, que tinha um governo autoritário, sei lá, há décadas, regido pelo Muammar Gaddafi, em que houve uma restrição ao porte de armas pela população, e nem por isso a população deixou de ter sucesso na deposição do ditador. Apesar de que, infelizmente, a Líbia, depois da deposição do Gaddafi, virou um estado de anomia, né? Quase não tem governo lá. 5. O problema da violência vem de outras fontes. Bom, então aqui eu vou listar em letras, tá? Para não confundir com os números que eu tô fazendo esses itens aqui.
A. O Brasil possui uma altíssima taxa de impunidade e de crimes não resolvidos. Aquele estudo que eu já tinha disponibilizado no último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo de novo, já dizia que nem importa qual é a severidade da punição. O simples fato dessa punição não acontecer, na maioria das vezes, já é o suficiente para que a criminalidade aumente, né, para que, sei lá, os criminosos se sintam mais à vontade para cometer os seus desvios de conduta. B. O aporte de armas ilícitas no Brasil é absurdo. Não que todas as armas disponíveis na mão do crime hoje no Brasil sejam ilegais. Muitas delas são armas legalizadas, que foram roubadas de seus donos, tiveram a numeração raspada, enfim. Mas ainda assim, a quantidade de armas ilegais é gigantesca. C. As políticas de segurança pública não são eficientes em todos os estados da federação. E existe um indício forte de que boas políticas de segurança pública são eficientes para diminuir os índices de criminalidade de um determinado lugar. D. A diminuição da desigualdade econômica numa determinada população ou simplesmente a redução dos números de pobres e miseráveis nessa população já costumam ser bastante eficientes na redução dos índices de criminalidade ou violência num determinado lugar. Se esses 4 fatores que eu citei não forem devidamente corrigidos, não faz grandes diferenças você aumentar ou reduzir as restrições ao acesso à arma de fogo pela população civil. A violência vai continuar aumentando. Em alguns países que já corrigiram ou nunca tiveram esse tipo de problemas sociais, como alguns países da Escandinávia, a Suíça ou a Nova Zelândia, a posse de armas é extremamente facilitada pela população civil e você não vê grandes problemas com violência nesses países. E países que também reduziram esses problemas ou nunca os tiveram, como a Holanda, Reino Unido e etc., têm políticas absurdamente restritivas ao posse de armas e você não vê grandes problemas com violência nesses países. Quer dizer, nesses países que já estão no primeiro mundo, muito desenvolvidos, extremamente pacíficos, a maior ou menor restrição ao posse de armas muda muito pouquinho algumas coisas na sociedade deles. Mas isso é devido a outros fatores que não vem ao caso aqui. Bom, e o que o Brasil deve fazer? Eu não vou definir aqui qual seria o melhor caminho, a melhor medida, porque eu também não sei se seria o mais adequado, se aumentar ou diminuir a restrição à posse de armas de fogo pela população civil. Eu só sei que do jeito que está não pode ficar. Para começar, é preciso corrigir esses 4 pontos que eu citei agora há pouco. Pelo menos os itens B e C não demoram tanto assim se forem feitos com boa vontade. Dá para fazer assim em poucos anos. Mas como a gente está falando do Brasil, então sim, vai ser difícil e vai demorar bastante. Afrouxar o direito à posse ou porte de armas pela população não vai diminuir a violência. Tá? Provavelmente vai continuar do jeito que estava, não há nenhuma boa evidência de que isso vai reduzir. Mas a restrição ao posse de arma também não está reduzindo a violência, também não está impedindo que a violência aconteça. Então eu também não vejo nenhum problema em afrouxar essas restrições. Especialmente, como eu falei no meu primeiro vídeo, ao posse de armas em casa. Para o porte de arma na rua, eu já tenho as minhas ressalvas, eu continuo com algumas delas, até porque isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Não dá para permitir que qualquer maluco saia andando por aí com armas pela rua. Então você tem que ter um sistema tão rígido quanto, na verdade, não, você tem que ter um sistema muito mais rígido do que a gente usa, por exemplo, para conseguir tirar a habilitação de trânsito, né, CNH, né, de motorista. Tem que ter uma idade mínima, né, que inclusive estava sendo debatida lá com o projeto do Peninha. Tem que fazer um curso antes. Tá? Que tem que ser um curso que não pode ser feito nas coxas, tem que ser um bom curso. Se a pessoa toma remédios tarja preta ou qualquer tipo de medicação que altera as capacidades sensoriais dela, ela não pode ter acesso a esse tipo de licença. Se a pessoa beber e usar, do mesmo jeito que usar o carro ou usar uma arma, ela tem que perder a habilitação, pagar multa. Se matar alguém, aí vira homicídio doloso ou culposo, aí é normal, independente se foi um carro ou se foi uma arma. Se a pessoa tiver restrições de acuidade visual ou acuidade auditiva, precisam ser feitas especificações para o uso ou para a posse dessa arma de fogo. Se ela tiver problemas motores, por exemplo, alguma doença ou algum tipo de restrição motora, também eu acho que ela não deve ter acesso ao porte de armas, ou também deve ter algumas especificações ou restrições. Depois de uma certa idade, a pessoa vai perdendo a acuidade visual, auditiva e motora, então você também tem que aumentar a frequência das renovações da habilitação, do mesmo jeito que acontece com carteira de motorista. E é claro, tem o teste psicológico, ou psicotécnico, enfim, que seja, que já é uma exigência atual e que tem que continuar sendo e que tem que ser, inclusive, intensificado se você aumentar o acesso às armas da população. Esse processo deve ser aprimorado, né? Você também tem a questão do histórico criminal da pessoa, enfim, etc. Ou seja, tudo ou muito mais do que se espera de um motorista deve ser exigido de uma pessoa que pretende ter acesso a armas de fogo, mesmo que você tenha uma legislação pouco restritiva. Então, vale lembrar que, novamente, os problemas para resolver a violência têm que
se pautar na correção daqueles 4 pontos que eu falei no meu último item. Pode ser uma boa ideia diminuir as restrições ao acesso a armas de fogo pela população civil? Talvez seja uma boa ideia, talvez seja uma má ideia. Tá? Eu não sei. Mas eu sei que você tem que pensar em outros pontos. Por exemplo, não adianta nada você ter uma arma na sua casa e se você mata um bandido que entra na sua casa, você é preso por assassinato. Então talvez a gente devesse rever ou atualizar outros pontos da nossa legislação também. Mas se você acha que a solução imediata seria reduzir as restrições impostas ao acesso a armas de fogo, vai lá, go ahead, seja feliz, defenda seus ideais e aumente essa discussão. Só que tem que tomar muito cuidado também como essas medidas vão ser feitas e principalmente quais são as motivações das pessoas que estão fazendo isso. Por que eu estou falando isso? Do mesmo jeito que mineradoras pagam as campanhas de políticos, de deputados, de senadores. E isso acaba gerando uma certa vista grossa, um certo favorecimento. E depois, quando acontece uma tragédia, tem toda aquela dificuldade em punir os responsáveis. Do mesmo jeito, fábricas de armas de fogo, pessoas vinculadas a esse tipo de mercado, também estão doando dinheiro para campanhas de determinados políticos. Então a gente tem que ver se a motivação dessas fábricas aí, que estão dando dinheiro para políticos, é só uma vontade de vender mais, né, pensando nos seus negócios, etc. Ou se esses financiamentos de campanha também não têm outras motivações por trás, como, por exemplo, troca de favores, favorecimentos em certas coisas, né, afrouxamento de certas fiscalizações necessárias e tudo aquilo que a gente sabe que acontece direto no Brasil. Então é só isso que eu queria dizer, para a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa que acontece muito no Brasil. E, bom, defendam as suas posições, eu espero ter elucidado alguns pontos para vocês, espero ter, pelo menos, facilitado o debate ou trazido algumas ferramentas, alguns argumentos, alguns elementos que possam ajudar nesse debate que está acontecendo aqui no Brasil e que eu acho que é bastante relevante, beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês, obrigado para vocês que aguentaram assistir essa série interminável e que tiveram a paciência de esperar esse último vídeo, um abraço e falou!